Olá, amigos. Mais uma vez, com muita alegria, estamos aqui para conversar sobre os ensinamentos de Jesus, o seu Evangelho e a doutrina. Antes, porém, vamos fazer uma prece. Vamos interligando as nossas auras, as nossas vibrações, o nosso sentimento de amor a Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo e guia, a Deus, o nosso Pai Criador, Pai de amor, de misericórdia, de justiça. Vamos pedindo que o nosso mentor individual se aproxime de nós, nos dando força, sustentação, nos auxiliando, nos amparando, para que a nossa conversa seja com ensinamentos, com exemplos. Que assim seja. Hoje nós vamos conversar sobre ansiedade. Muito bem. Hoje em dia a ansiedade está se transformando em um dos maiores inimigos do homem. A pessoa ansiosa, ela deseja sempre antecipar tudo o que ela imagina, o que ela imagina ser importante, além de ter uma sensação, às vezes, na maior parte das vezes, uma sensação de mal-estar físico e psíquico diante de uma situação cujo o futuro é incerto. Então ela fica preocupada e ansiosa em excesso numa situação que ela não sabe direito o que vai acontecer. A ansiedade é um sentimento que ela atinge muitas pessoas em diversas atividades. Por exemplo, durante uma palestra, um discurso, o resultado de um exame médico, o resultado de uma prova, qualquer problema, o ansioso fica num estado de, nós falamos nervosismo, né? Você está muito nervosa, né? E acaba afetando até o desempenho da pessoa, porque ela impede que ela alcance os objetivos. Ela está pensando num problema que ainda não existe, ela não sabe, não consegue pensar nem na solução e nem atingir os objetivos que ela deseja. Na verdade, a ansiedade é uma ilusão de controle, a gente fala, né? O controle de coisas, de pessoas com quem a pessoa convive, né? Que ela quer saber o que a pessoa está pensando, que atitude ela vai tomar, o que ela está fazendo, né? E situações diversas, né? Coisas simples até do nosso dia a dia. Às vezes a pessoa fica ansiosa por uma coisa muito simples, porque está esperando chegar uma compra que ela fez pela internet e está fora do prazo ainda, e coisas muito simples. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, antes da pandemia, o Brasil já era o país considerado o país mais ansioso do mundo. E também apresentava uma maior incidência de depressivos na América Latina. Isso impactando cerca de 12 milhões, mais ou menos, de pessoas. É muita coisa, né? Durante a pandemia, a situação se agravou. Estudo realizado também por várias universidades revelou que teve um aumento de 90% nos casos de depressão. E de pessoas ansiosas ainda, com sintomas de estresse,
agudo praticamente, né? Dobrou março, abril, maio, mais ou menos, de 2020, teve 80% da população brasileira tornou-se ansiosa. O cotidiano também adoeceu, né? Diversos estudos também apontaram um crescimento assim assustador de pessoas que começaram a se viciar no álcool, no cigarro, com crises de ansiedade, com sintomas de estresse, trazendo um resultado assustador. Também não só isso, pessoas que começavam a exceder na alimentação, né? Não estou fazendo nada, o dia não passa e fica diante de uma televisão somente, né? E nesse isolamento que nós ficamos, ainda estamos, a pessoa fica assim estressada e começa a comer desesperadamente, né? Em contrapartida, também nós conversamos com alguns médicos e a gente viu que pessoas, até colegas, vizinhos, né, começaram a desenvolver hábitos saudáveis, né, exercícios físicos. Eu vou sair um pouco, então eu vou caminhar. Ou até o sono mais tranquilo e uma alimentação, até alguns aderiram a uma alimentação bem melhor, ao invés de ser uma alimentação processada, né, uma alimentação feita em casa, valorizando, né, a alimentação feita, coisas simples, né. Então a gente diz que o termo ansiedade, que ele tem várias definições: aflição, angústia, perturbação do espírito causada pela incerteza, tem sempre relação com qualquer contexto de preocupação. A ansiedade, na verdade, é um estado de mal-estar emocional e físico que deriva do medo. Os transtornos da ansiedade têm sintomas muito mais intensos do que aquela ansiedade normal do dia a dia. Porque estar uma expectativa, desenvolver uma expectativa é natural, né? Com qualquer coisa corriqueira do nosso dia a dia. Agora, quando a gente começa com sintomas mais intensos do que essa expectativa natural, então a gente já está desenvolvendo um transtorno de ansiedade. A ansiedade induz ao desespero e à perda do discernimento. Ela trabalha em favor dos transtornos de conduta que se podem agravar. Olha só, o pensamento negativo. A pessoa extremamente ansiosa, ela começa a desenvolver um pensamento tipo assim, não vai dar certo, não adianta eu tentar porque não vai dar certo, eu tenho pressentimento, eu estou achando que não vai dar certo mesmo, que eu vou sair agora, que vai acontecer alguma coisa comigo, que eu vou ser assaltada, coisas assim absurdas. A pessoa já não tem discernimento daquilo que ela está sentindo. E também ela começa a transpirar, a suar,
começa as mãos, né, principalmente nas mãos, começa a suar frio, ela começa a ter uma dor abdominal, uma dor de estômago, não estou passando bem, com o coração batendo aceleradamente. As pessoas costumam dizer, ai, meu coração parece que vai sair pela boca. E como aqui está mostrando, ela resolve, né, ter condutas meio compulsivas, que a gente costuma dizer que ela começa a fumar, como eu falei, começa a beber, começa a se alimentar de uma forma assim exageradamente, né? E aí nós perguntamos, qual a importância da doutrina espírita? Então, olha só, a partir de estudos da doutrina espírita, é possível a gente buscar paz, harmonia, que são verdadeiros antídotos para a ansiedade. Kardec, no livro, no capítulo 5º do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, ele fala sobre a ansiedade. Esse capítulo fala que as ansiedades, elas armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Caso o homem nascesse para ser ansioso, seria falar que veio ao mundo não como trabalhador, e sim como desesperado sem remissão. O que a doutrina nos ensina? Nós vamos desenvolvendo um sentimento de firmeza, crer que Deus nunca erra e sempre está se manifestando e se pronunciando em tudo, e em todos será sempre um método feliz de se despreocupar. Crer com firmeza de todo o coração, de toda sua alma, que Deus nunca erra e que sempre está junto de nós, para que nós possamos nos sentir despreocupados. Crer que Ele está sempre disposto a nos prover de tudo o que necessitamos para o nosso amadurecimento espiritual. É o melhor antídoto contra a ansiedade e os excessos de imaginação dramática, realmente. Quando a gente resolve pensar em situações negativas, a gente tem uma imaginação dramática sensacional. Acreditar que a vida é perfeita e que nada existe que não tenha uma razão de ser nos conduzirá sempre ao discernimento de que tudo está certo de maneira inequívoca e absoluta, mesmo quando estamos iludidos pelos aspectos exteriores das coisas, pela falta de fé, pelos exageros de qualquer matiz. Ainda assim a vida nos levará a um só rebanho e um só pastor. A doutrina espírita, ela nos oferece primeiro um lugar harmonioso para a gente encontrar qualquer auxílio. Por exemplo, suponhamos que a ansiedade seja acompanhada por espíritos imperfeitos, aqueles espíritos que nos influenciam a termos pensamentos negativos. Neste caso,
Quando a gente chega a um centro espírita, existe um grupo chamado Atendimento Fraterno. Todas as casas têm. Ou sempre tem uma pessoa que nos recebe com todo carinho, toda a gentileza, e nós nos sentimos assim, acolhidos, para que a gente possa conversar sobre o que está nos atrapalhando, qual é o nosso problema maior. Além disso, a Casa Espírita tem palestras que sempre tem uma lição para nos atingir no nosso interior, no nosso íntimo. Costume a pessoa sair e falar assim: nossa, essa palestra foi feita para mim. Também oferece passes magnéticos, tem casa que oferece água fluidificada, às vezes tem algum gesto, alguma atitude que a gente se sente com tranquilidade, a gente percebe a harmonia que tem e que nos oferece. Sempre uma paz, né? Porque a gente consegue sentir a paz que existe dentro de uma casa espírita. E a leveza, né? Às vezes a gente sai de lá muito leve, tranquilo, né? Que enquanto a gente está assistindo a palestra, o plano espiritual está com todo carinho, nos dando um passe, nos harmonizando, né? Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema, ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Cuidado com atitudes que não ajudam, né? Porque às vezes a gente é precipitado e no fim era tão diferente aquilo que aconteceu. Não era nada do que a gente tinha imaginado e correu tudo tão bem, né? De nada adiantará teu desespero e tua aflição. Pelo contrário, a gente não consegue ter discernimento, a gente não consegue achar uma solução para o problema. Por quê? Porque a gente está ansioso, preocupado e tinha planejado, imaginado uma outra situação que foi tudo tão diferente. Então, no nosso desespero, a nossa aflição só vai complicar. A reunião de todas as nossas ansiedades não poderá alterar nosso destino, somente nosso empenho, nossa determinação e vontade no momento presente é que poderá transformá-lo para melhor. Sabe, quem convive com a ansiedade sabe como que é, né? Esse desgaste que nos traz. O Espiritismo, ele fala sobre essa ansiedade em vários capítulos. A sensação de desânimo. Às vezes a gente começa a chorar sem motivo. A gente nem percebe por que a gente está chorando daquele jeito. Inquietação, o coração disparado, apertado, aquele aperto no peito que a gente costuma falar, aperto na garganta, com dificuldade até para conversar, esse suor, essa respiração ofegante que eu já falei, né? É um sofrimento que só quem passa é que sabe. Além desses muitos outros sintomas comuns de ansiedade, a gente precisa de um tratamento rigoroso e regular,
que é muito difícil aliviar esses sintomas. Então, muitas vezes, a ansiedade demora a ser até diagnosticada por possuir sintomas físicos que se assemelham a outras doenças. Mas, através de exames, de investigação, com profissionais especializados, com psicólogos, com psiquiatras, com terapeutas, a gente vai conseguir ter um alívio desse sintoma. Esse tratamento, ele é necessário para que nós possamos ter uma qualidade de vida. O Espiritismo, ele tem grande influência para o tratamento desse transtorno, porque ele completa o que a medicina está fazendo. Então, de certa forma, ambos os tratamentos juntos têm melhor efeito sobre o doente. A ansiedade, a Joana de Ângeles diz assim: a ansiedade tem manifestação e limites naturais perfeitamente aceitáveis. Quando a gente acha que é uma ansiedade, que a gente está sofrendo, que está ultrapassando aquilo que é aceitável, que seria perfeitamente normal ter uma expectativa, a gente tem que procurar um atendimento. Às vezes a gente nem percebe que a gente está com essa ansiedade. E uma pessoa que convive com a gente, um amigo no trabalho ou em casa mesmo, quem convive com a gente, pode nos alertar a procurarmos um tratamento num centro espírita e também num especialista, num médico. Uma coisa que o Espiritismo sempre avisa, em todos os livros e em todos os centros, que jamais o Espiritismo, você vai fazer um tratamento de passe, jamais esse tratamento substitui o tratamento médico. Quem dá alta para o doente é o médico, não é ninguém do centro espírita. O Espiritismo, ele trabalha junto com o tratamento médico. Ele auxilia, ele ajuda você ter mais confiança em você, ter uma vida mais tranquila, mais harmoniosa, buscando com leituras edificantes, com a prece. A prece é o melhor remédio que tem. Você pode estar em qualquer lugar da sua casa, no trânsito, no seu serviço, em qualquer lugar, você eleva o pensamento a Jesus, a Deus, pede a presença do seu mentor, que se aproxime de você, que te abrace e faça uma prece, um Pai Nosso, ou conversa com Jesus, conversa com Deus, pede para Ele te aliviar, te ajudar, que os remédios possam fazer efeito. Você já tomou consciência da tua ansiedade? Você já parou para pensar se você está tendo assim uma ansiedade em excesso e já se tornou um transtorno? Você notou como é que você está agindo, atropelando as pessoas que vivem com você e atropelando você mesmo? Onde que você quer chegar desse jeito, né? Por onde você está caminhando? Qual que é o seu caminho? Onde você quer chegar desse jeito? Todas essas perguntas são respondidas sinceramente, né? Pode abrir a nossa mente para novas e melhores atitudes, né? Que você sinta assim uma segurança maior, emocional, né? Uma estabilidade. Hamed, no livro
As Dores da Alma, ele diz assim: cada um transita pelo caminho certo, na hora exata, de acordo com seu estado evolutivo. Não há com que nos preocuparmos. Tudo está absolutamente correto, porque todos estamos amparados pela sabedoria providencial das leis divinas. Nesse livro, As Dores da Alma, a média fala de outros transtornos que nós possamos ter, nos auxilia muito. Respeite o ritmo da vida, não tentes fazer de tua vida um caminho meticuloso, calculando tua existência minuciosamente, pois estarás prejudicando o ritmo natural dos acontecimentos. Não desprezes o poder do pensamento. As situações calamitosas que imaginamos apenas se materializarão se as dramatizarmos constantemente. Criaturas trágicas atrairão certamente a tragédia. Cultive a paciência. Não tenhas pressa, a paciência te ajudará a atravessar o momento de crise e os frutos do amanhã serão proporcionais à tua paciência de agora. Cada um tem um problema diferente do outro, cada um tem um desafio diferente, por isso que nós estamos aqui para evoluir. Mas, quando a gente fala, respeita o ritmo da vida, a gente começa a pensar no curso da natureza. Pensa um pouquinho na natureza. Tudo na natureza acontece naturalmente, visto que as leis naturais divinas, não promovem saltos, nem extrapolam, gente, os ditames estabelecidos por Deus, inseridos nelas mesmas. Quando a gente observa uma planta, a gente vê, analisa como elas crescem, como elas se desenvolvem, e a gente tem que limitá-las e deixá-las viver naturalmente. Não adianta a gente querer que aquela plantinha que você plantou hoje, que amanhã ela já vai estar florescendo. Nada disso. Analisa as plantas, analisa o crescimento dos animais, a evolução dos animais, analisa as flores, como que chega a época delas florirem, e vê você mesmo, observa você mesmo, Você vai ver as oportunidades de crescimento, que tudo deve ser destinado a gente alcançar. Que nada acontece se for fora da lei divina. Não tenha medo de errar. Experiência é a soma dos teus desacertos e desenganos. O orgulho não nos permite, O orgulho não permite que a gente reconheça o erro. Mas como é bom a gente falar, nossa, errei. Puxa vida. Isso é ensino, A gente tem que aproveitar esse erro. Confie na providência divina. Cada um transita pelo caminho certo, na hora exata,
como o Hamed fala, de acordo com seu estado evolutivo. Não há com que nos preocuparmos. Na natureza não dá saltos, nós também não. Tudo está absolutamente correto, porque todos estamos amparados pela sabedoria providencial das leis divinas. Essa frase é para a gente memorizar, colocar na geladeira, né? Na porta da geladeira, para a gente ler todo dia, e aos poucos a gente acreditando, confiando que a justiça divina, que as leis divinas estão nos regendo, que nós não estamos aqui por acaso, que cada um está no seu grau evolutivo, cada um está na hora certa. O que eles querem dizer quando eles falam no lugar certo? Nós estamos no Brasil, nós estamos aqui, temos a família que nós temos, tudo está determinado, tudo está na hora certa, com as pessoas certas que nós escolhemos na nossa programação reencarnatória, e nós temos que repensar qual é o nosso comportamento, que atitude que nós estamos tendo neste momento, com todos os desafios, com todos os problemas que nós estamos enfrentando, que não são poucos, mas que a lei divina, que Deus está nos amparando, que Jesus está com as mãos, os braços abertos sempre para nos guiar, nos mostrar qual é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é através dele que nós chegamos a Deus, que nós podemos entender através do seu evangelho, dos seus exemplos, da sua moral, nós podemos compreender, reforçar a nossa fé, a nossa força de vontade, valorizar a nossa vida, valorizar o nosso momento, que dessa maneira nós vamos conseguir evoluir e superar com certeza a nossa ansiedade, os nossos desafios, os nossos problemas com muita paz, com muita sabedoria. E assim nós vamos encerrando a nossa conversa. Vamos refletir sobre tudo isso que nós conversamos, analisar qual é o nosso grau de ansiedade e procurarmos, através da doutrina, obtermos mais confiança em nós mesmos e em Deus, o nosso Criador. Muita paz a todos. Vamos encerrar com uma prece. Vamos agradecendo a Deus, o nosso Criador, a Jesus, o nosso Mestre, por esta oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos, falando sobre a doutrina, sobre as leis divinas, sobre os ensinamentos de Jesus. Vamos abrindo bem os nossos corações, com muito amor, vamos pedindo e agradecendo a todos os nossos amigos do plano espiritual que nos dão amparo, sustentação, e que todo esse amor envolva a todos os nossos